Olha, o marxismo é, sem sombra de dúvida, uma das ideologias mais influentes e, claro, controversas da história. É uma ideia que moldou nações, que inspirou revoluções e que até hoje gera debates super acalorados. Nesta análise, a gente vai mergulhar fundo em uma perspectiva crítica bem específica para entender os argumentos que questionam não só as ideias do marxismo, mas também o seu legado. Pois é, essa é a grande tensão que existe em torno da ideologia. De um lado, a gente tem a promessa de libertar os oprimidos, de criar uma sociedade finalmente justa. E do outro, um histórico que, em muitos casos, foi marcado por regimes totalitários. A pergunta que fica é: como uma única teoria pode gerar promessas tão opostas? Para a gente conseguir entender essa complexidade toda, nosso roteiro vai ter 5 passos. Vamos começar vendo a ideia como um projeto de revolução e seus conceitos principais. Depois, a gente passa para o experimento histórico e o veredito crítico da nossa fonte. E, por fim, damos uma olhada em como, segundo essa análise, o marxismo aparece nos dias de hoje. Então, vamos começar do começo. A análise que a gente está explorando aqui não enxerga o marxismo como só uma teoria acadêmica, não. Vê como um verdadeiro projeto de engenharia social com um objetivo muito claro: a revolução. E é a partir dessa premissa que toda a crítica vai se desenvolver. E aqui, um ponto super importante para total transparência. É fundamental entender a lente através da qual esta análise é feita. A nossa fonte é uma palestra do professor Sidney Buller Kauer, que parte de uma visão de mundo conservadora e cristã. Ter isso em mente ajuda a gente a contextualizar os argumentos que vêm por aí. Certo. Agora vamos entender os pilares que sustentam o pensamento marxista, sempre de acordo com a descrição da nossa fonte, claro. Para a gente poder analisar a crítica, primeiro a gente precisa construir a teoria de uma forma bem clara, bem neutra. Então, o ponto central aqui é o seguinte: para Marx, não são as grandes ideias que movem a história, mas sim as condições materiais, o chão de fábrica da sociedade. A forma como se produz e se organiza a economia é o verdadeiro motor que molda todo o resto, sabe? Desde a religião até o sistema de leis. E essa dinâmica principal? A história não é uma sucessão de reis, de grandes batalhas ou de ideias geniais. Não. Para Marx, a história é, na essência, um conflito constante. E no capitalismo, esse conflito acontece entre quem é dono dos meios de produção e quem precisa vender sua força de trabalho para sobreviver. E aqui estaria o mecanismo da exploração segundo a teoria. Pensa assim: se um trabalhador produz o valor equivalente ao seu salário em, digamos, 5 horas, mas a jornada de trabalho dele é de 8 horas, o que acontece com aquelas 3 horas extras? Elas são a mais-valia. É o trabalho não pago que vira o lucro do capitalista. Ok, com a teoria bem estabelecida, a análise agora muda de foco. A gente sai do mundo das ideias e vai para a prática. Como esses conceitos se comportaram quando foram aplicados no mundo real? Vamos ver os resultados históricos que a nossa fonte aponta. E é aqui que a análise apresenta um dado que, bem, muda o tom da conversa. A fonte, citando a obra O Livro Negro do Comunismo, aponta para um número realmente estarrecedor: cerca de 100 milhões de mortes atribuídas a regimes comunistas durante o século XX. É uma transição muito abrupta da promessa teórica para o que a fonte descreve como a trágica realidade histórica. Da União Soviética de Stalin à China de Mao, do Camboja do Quimer Vermelho a Cuba, a fonte aponta para todos esses regimes como a consequência direta da aplicação das ideias marxistas. O argumento da análise é que, em cada um desses casos, a busca pela utopia acabou resultando em catástrofes humanitárias, fome em massa, terror de Estado e o fim das liberdades individuais. Certo. Agora a gente entra no que seria a fase de auditoria da teoria. Vamos examinar a refutação sistemática do marxismo que a nossa fonte apresenta, passando pelos pontos que ela considera falhas econômicas, políticas e até filosóficas. Este slide mostra o que a fonte chama de o calcanhar de Aquiles econômico do marxismo. A crítica é que o valor de algo não vem da quantidade de trabalho que deu para fazer, mas sim da importância que as pessoas dão àquilo. Se ninguém quiser o que foi produzido, não importa o esforço, o valor é zero. E seguindo essa lógica, a ideia de que todo lucro é roubo seria, portanto, uma falácia. Essa citação famosa resume bem a crítica política da fonte. A análise argumenta que a promessa de que o Estado socialista um dia iria simplesmente definhar e desaparecer se mostrou completamente realista. Na prática, ao concentrar todo o poder,
tanto econômico quanto político, num único lugar, o resultado inevitável, segundo essa visão, não foi a liberdade, mas sim a tirania absoluta. E aqui a análise faz uma comparação bem surpreendente, argumentando que o marxismo funciona de forma muito parecida com uma religião secular. Pensa bem, ele oferece uma explicação total da vida, identifica um mal original, a propriedade privada, promete uma salvação através de um grupo escolhido, o proletariado, e aponta para um paraíso na Terra, a utopia comunista. Essa estrutura, segundo a fonte, ajuda a explicar por que a ideologia tem uma atração tão poderosa. A análise conclui o seguinte: embora o marxismo econômico, o clássico, tenha falhado na prática, as suas ideias não desapareceram. Elas teriam evoluído, se transformado e hoje persistem de novas formas. Vamos ver como a fonte descreve essa transformação. Aqui a gente vê uma mudança de estratégia que é crucial. A fonte explica que um pensador chamado Antônio Gramsci percebeu que, para mudar a economia, era preciso primeiro conquistar a cultura. As universidades, a mídia, as artes. A revolução não seria mais com armas nas ruas, mas sim uma batalha pelas mentes. E aqui está o ponto central do argumento da fonte sobre os dias de hoje. Aquele conflito antigo de proletariado contra a burguesia seria reembalado. Nessa visão, a luta se desloca para o campo da cultura e da identidade, dividindo a sociedade em novos grupos de opressores e oprimidos, agora com base em raça, gênero e outras categorias. A análise chama isso de marxismo cultural e o descreve como uma força que buscaria corroer os pilares da civilização ocidental. E com isso, a análise termina nos deixando com uma reflexão final. O veredito da fonte é bem duro, como a gente viu, mas a pergunta permanece. Mesmo diante do peso da história e de toda a crítica teórica, por que o apelo por um mundo perfeito, livre de toda injustiça, continua a ressoar tão forte? Entender essa persistência talvez seja o maior desafio para quem busca compreender o mundo hoje.